Olá, eu sou João Marcelo Santos e este é o PUCcast Serviço, uma parceria da Rádio PUC-Rio com a Rádio Catedral. O programa de hoje vai falar sobre o Cais do Valongo, que agora possui um novo comitê gestor. O Cais do Valongo, no centro do Rio de Janeiro, tem novamente um comitê gestor. O órgão, que foi extinto em 2019, foi retomado no dia 9 de março com a visita de uma comitiva federal ao cais. Entre os participantes estavam as ministras da Igualdade Racial, Aniele Franco, e da Cultura, Margarete Menezes, além da primeira-dama Janja Lula da Silva. Antes de ser extinto, o último comitê gestor era formado por representantes de órgãos responsáveis por planejar, gerir e preservar o cais. No dia 23 de março, o novo comitê tomou posse em solenidade ocorrida no Museu de Arte do Rio, o MAR. Entre os compromissos estabelecidos estão a instalação da estrutura da gestão integral, compartilhada e participativa do sítio, monitoramento das ações governamentais para a preservação do cais e a promoção da articulação entre as políticas municipal, estadual e federal que incidem na área. Para a professora do Departamento de História da PUC-Rio, Jussara Mello, o projeto de revitalização do Valongo traz abordagens relevantes sobre a história afro-brasileira. Há, inclusive, um projeto de criação de um centro de memória da cultura negra nessa região, já em andamento. Ações como essa, elas são imprescindíveis, certamente virão outras, no sentido de conscientizar a sociedade da necessidade de ações afirmativas, nos seus mais diversos setores, que verdadeiramente possam garantir alguma equidade numa sociedade tão plural como a nossa. O Cais do Valongo foi reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco em 2017 e, no ano seguinte, foi criado o seu primeiro comitê gestor. Em 2019, a comitiva foi extinta pelo governo vigente. Para Jussara, esses últimos anos de descaso com o Valongo sugerem algumas coisas. Esses acontecimentos, eles revelam claramente as relações de poder, as disputas políticas que atravessam a disputa pela hegemonia da memória nacional. Para alguns setores da sociedade, na verdade, não interessa que a memória do passado escravocrata do Brasil seja fortalecida. Isso é por considerarem que, de alguma forma, poderão ser prejudicados com a perda de seus privilégios. Por isso, me parece ser tão importante a nomeação desse novo comitê gestor. O cais foi revelado em 2011, nas obras do Porto Maravilha. Até então, a estrutura estava soterrada. Sua construção foi concluída em 1811 pela Intendência Geral de Polícia da Corte do Rio de Janeiro. O objetivo era retirar da Rua da Direita, atual Rua 1º de Março, o desembarque e comércio de africanos escravizados. O local reúne várias memórias de gerações passadas que participaram da formação sociocultural brasileira. O professor de História, Pedro Mendes, fala sobre esse aspecto. O desenterramento do cais começou em 2010, 2011. Isso mostra o quanto foi bem sucedida a tentativa de, soterrando o cais, arrancá-lo da memória da cidade. Esse trabalho de apagamento do Valongo e das memórias da escravidão e da possibilidade de que nós, afro-brasileiros, contássemos essas histórias com os nossos próprios termos, esse trabalho foi bem sucedido. Ele teve sucesso durante anos, durante mais de um século. O funcionamento do Comitê Gestor é um dos requisitos da Unesco para a manutenção do título de Patrimônio Mundial atribuído ao Valongo. O Arquivo Nacional também vai participar do comitê como um instrumento de promoção da cidadania por meio do direito à memória. O professor Pedro Mendes reforça a importância do cuidado da região pelo poder público. O Valongo é um patrimônio da humanidade, é um patrimônio da cidade e, portanto, precisa ser bem cuidado, estar bem cuidado. Até porque também o Valongo acabou por se tornar um ponto turístico. Ir ao Valongo é uma necessidade, é uma obrigação do carioca. Tem que ir, tem que conhecer. Então, qualquer iniciativa no sentido de zelar pela manutenção e pelo bom estado daquele patrimônio é válida, é necessária. E, é claro, isso é mais fácil na medida em que o poder público se sensibiliza para essa causa, na medida em que as escolas estimulam e incentivam professores e alunos a andar pela cidade, e na medida em que professores, pesquisadores, como é o meu caso, escrevem e refletem e propõem atividades em campo. Entre outras instituições participantes do comitê estão o Ministério da Cultura, a Fundação Palmares, o Instituto Brasileiro de Museus, IBRAM, além de organizações locais e da sociedade civil.
Esse programa teve produção e edição sonora de João Marcelo Santos, com edição e supervisão do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, que é coordenado pela professora Cristina Bravo. Voltamos na próxima sexta-feira. Até lá!